Olá, quarto ano! Na nossa aula hoje, nós vamos para o capítulo 2, estudar os portugueses e os espanhóis se lançam aos mares. Vamos acompanhar na página 86 do nosso livro de História, onde nós vamos ver, pessoal, as grandes navegações. Então, cerca de 600 anos, os portugueses e os espanhóis, eles velejaram por mares e oceanos desconhecidos em viagens longas e arriscadas, conhecidas como grandes navegações. Então, as grandes navegações é o nome dado ao período da história onde esses europeus eles vão navegar pelo Oceano Atlântico. Então, ele vai ser esboçado primeiramente pelos portugueses e um tempo depois vai ser colocado em prática pelos espanhóis. Nós temos duas imagens representando, os espanhóis e os portugueses e o mapa conceitual de como foi essas possíveis rotas, comerciais. Então, nós temos o Brasil, nós temos a África, as Índias, no nosso mapa conceitual, que vai ser, os continentes e os países onde os portugueses e os espanhóis, eles vão fazer a rota, marítima. Nós temos, nas grandes navegações, algumas principais características. A primeira delas é que a Europa ela estava se reerguendo economicamente. Então, havia divisões, houve guerras, impasses políticos, no período que ficou conhecido como Idade Média, e a Europa ela queria se reerguer. Então, o que é que vai acontecer? A cultura e a ciência elas vão começar a florescer, E vai ser aperfeiçoado e desenvolvido técnicas de navegações. Então, os portugueses e os espanhóis, eles vão, inventar e descobrir novos instrumentos para serem usados nas navegações e para favorecer, as suas aventuras nos oceanos. Então, as embarcações, deles precisavam de instrumentos mais aperfeiçoados para que favorecesse essas rotas marítimas, essas navegações. Nós temos aqui mostrando na primeira imagem, uma embarcação portuguesa, onde a gente identifica, que ela tem caravelas, dentre outras características. E na segunda imagem nós temos os instrumentos, que foram criados no século XIV e no século XVI. Então, nós temos a bússola, o quadrante, o sextante, a caravela, o mapa de representação, o nau, dentre outros instrumentos. Havia uma teoria que nós temos no nosso livro na 86, que é falando dos monstros que atacam essas embarcações. Então, por exemplo, naquela época, era muito perigoso, e arriscado navegar nos mares. E o que é que acontecia? Muitas vezes as embarcações elas eram pequenas, não havia, muita tecnologia. Então era cheia de erros, alguns mapas, não havia, rádio para pedir socorro se houvesse uma tempestade grande. Então criou-se uma teoria de que o mar estava, habitado por monstros, e esses monstros eles poderiam atacar suas embarcações. Então foram criados mapas, representações, obras mostrando esses monstros, que atacam as embarcações desses navegadores. Então vocês observem que nós temos uma imagem no nosso livro e nós temos duas imagens aqui no nosso vídeo aula. Mais adiante nós temos os objetivos dessas grandes navegações. O primeiro deles era fundar colônias e expandir territórios. Então, eles queriam explorar terras novas, expandir seus territórios, colonizar, explorar essas riquezas, que existiam nesses países. Estabelecer entrepostos comerciais com as principais rotas marítimas. Então, os principais países europeus, eles queriam, estabelecer entrepostos comerciais. Então, eles levavam as riquezas que eles encontravam e faziam, comércio, faziam negócios. O terceiro, encontrar fontes de recursos naturais, principalmente o ouro e a prata. O ouro e a prata e as especiarias naturais eram valiosíssimos, então a procura por essas fontes era grande para que eles pudessem revender, para que eles fizessem a rota comercial.
lucrar com o comércio de escravos. Século XVI em diante. Então, no século XV já se iniciou-se o comércio dos escravos, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, né? Que eles escravizaram os índios e outras pessoas para poder trabalhar na lavoura de açúcar, né? Para poder explorar o pau-brasil, dentre outras coisas. Mas no século XVI isso vai se firmar mais ainda. Nós temos uma imagem, né? Que é mostrando como eram essas navegações, tanto a espanhola como a portuguesa, e as rotas comerciais que eles faziam, né, pelos continentes. Então, eu tenho o Oceano Pacífico e o Atlântico, onde eles percorriam e iam em direção ao continente africano, né, e outros para poder fazer a sua rota comercial e expandir seus territórios. A magia das especiarias. Na página 87, nós estamos falando detalhadamente como era, né, essas especiarias. Então, as principais, como a gente vê aqui na imagem, era pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, ervas aromáticas, que era muito procurado nessas essas especiarias naturais. Já, né, que o clima na Europa não era favorável. Então, o que é que eles faziam? Eles iam nos países onde havia, né, abundância, havia essas riquezas e faziam negócios, né, exploravam, levavam para outros países para poder vender. Nós temos aqui o mapa conceitual mostrando como foi, né, a expansão marítima. Nós temos o pioneirismo português. Então, nós somos colonizados principalmente pelos portugueses e eles foram os pioneiros nessas grandes navegações. Né? Eles sabiam das rotas comerciais, a posição geográfica, aperfeiçoamentos náuticos. Então, eles vão criar instrumentos para favorecer essas rotas. Eles eram empreendedores. Tinha um espírito aventureiro, então isso aí favoreceu também. E a centralização política, já que nós éramos colônia de Portugal. Nós tivemos duas estratégias também, que era o périplo africano, então eles fariam essa rota e iam para a África para explorar lá também, e contornar a costa africana para chegar nas Índias. Então eles tiveram essa rota, né? Eles contornaram toda a África para depois, né, fazer a rota e chegar nas Índias. E os objetivos que a gente sabe, né, que eram os metais preciosos, encontrar novos mercados, as especiarias, né, que a gente viu que é o ouro, a prata e os recursos naturais, e expandir, né, o cristianismo. A religião ela estava aflorando, né, era algo marcante dentro desses objetivos. E nós temos, por último, as navegações portuguesas, já que os portugueses são os pioneiros, né? São os principais que vão avançar neste comércio. Nós temos mostrando como foi essas rotas, né? Nós temos o Brasil, onde lá eles tinham um porto, que eles faziam essa rota que ficava na Bahia, e de lá eles iam para as outras, né? Para os outros países e para os outros continentes, como a gente está vendo aqui. Nós temos como foi o percurso da viagem, e o que foi explorado, né, que era o ouro, os escravos, pedras preciosas e as especiarias, os locais que eles encontraram.